para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 6º ano. Você já me conhece, eu sou o professor Max Emiliano e na nossa aula de hoje, como eu já tinha prometido para vocês, nós vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos que foram apresentados ao longo do bimestre letivo por meio das teleaulas. Então, se você esqueceu, se você perdeu alguma aula, se você teve dificuldade com algum assunto, esse é o momento de prestar ainda mais atenção para que você possa sanar todas as suas dúvidas e com certeza tirar uma nota perfeita, nota 10, nesse bimestre letivo. Então você vai ficar atento na nossa aula de hoje, porque nós vamos revisar todos os nossos assuntos. Então, esse é o nosso planejamento, ok? Nós estamos seguindo a risca, nós estamos na semana de revisão, de 17 até o dia 22, tá bem? Semana que vem temos assuntos novos, então você fique atento que nós vamos já, na próxima semana, dizer quais serão esses assuntos que vocês irão estudar. Então, nossos assuntos que nós vamos revisar são os que estão na sua tela. É e-mail, carta de reclamação, conto e o conto popular, que são os gêneros textuais que nós estudamos ao longo desse período, que estão no seu caderno do Aprova Brasil. E estudo sobre a língua, né? Que é os sons da língua, linguagem e variação, que estão no seu livro Geração Alfa de Língua Portuguesa, seu livro didático de língua portuguesa. Então, nós vamos revisar tanto esses assuntos da área de gêneros, como os assuntos da área de gramática, ok? Então, gêneros textuais. Novamente, vou falar mais uma vez para que você não esqueça. Na tela, são os textos que circulam no mundo, que têm uma função específica, para um público específico e com características próprias. Os gêneros textuais possuem organização e estrutura relativamente estáveis, né? Aí eu trouxe 2 gêneros textuais diferentes sobre uma mesma temática. Nós estamos no mês do Maio Amarelo, né? Nesse mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Você deve fazer a sua parte quando você escolhe, por exemplo, usar o capacete, escolhe usar o cinto de segurança. E eu tenho essa temática por meio de 2 tipos de textos aí na sua tela. Eu tenho o primeiro em amarelo, uma propaganda, né? No trânsito você escolhe atender ou não atender. E eu tenho também um poema ou uma poesia, né? Sobre o mesmo assunto, que é a campanha Maio Amarelo. Então, da mesma temática, eu posso elaborar gêneros textuais totalmente distintos. Eu posso elaborar uma propaganda, eu posso elaborar um poema, eu posso elaborar um artigo de opinião. Então, essas estruturas já consolidadas na nossa sociedade, nós chamamos de gêneros textuais, ok? E o objetivo de todo professor de língua portuguesa é propiciar ao seu aluno o manuseio correto de todos esses gêneros, a produção desses gêneros de acordo com a linguagem que se espera daquele gênero textual, ok? Então, vamos lá. Qual foi o nosso primeiro gênero que nós estudamos? Você está lembrado? Nossa primeirinha aula, quando vocês me conheceram, foi o gênero textual e-mail, tá? Gênero textual que surgiu com o advento da internet, que permite o envio e o recebimento de mensagens e anexos diversos, né? Aí eu tenho um e-mail. Qual é a estrutura desse e-mail? Eu tenho para quem eu vou enviar, eu tenho o assunto, eu tenho o texto, a despedida e a assinatura, ok? Então essa é a estrutura do e-mail. Com certeza, quando você trabalhar daqui a alguns anos, você vai ter que mandar muitos e-mails ao longo do seu trabalho, certo? Para se comunicar com as outras empresas, com os clientes. Então essa é a estrutura do e-mail e essa é a estrutura que você deve conhecer quando for produzir um e-mail, ok? Outro gênero textual que nós estudamos foi a carta de reclamação, né? E como o próprio nome já diz, a carta de reclamação tem por função reclamar de um problema ocorrido a um determinado destinatário que tem o poder e dever de resolvê-lo. Caracteriza-se assim por ser um texto argumentativo. Então, você está com algum problema, né? Você tem algum problema e você deseja entrar em contato com aquela empresa sobre aquele determinado problema, um determinado equipamento que quebrou, um serviço que não foi prestado da forma correta. Então você se manifesta para essa empresa através de uma carta de reclamação. Esse é o gênero textual carta de reclamação.
cujo objetivo é você se manifestar para a empresa pedindo a solução de um determinado problema, de uma determinada situação, ok? Carta pessoal, não é? Que foi o nosso gênero que nós estudamos depois de e-mail. Eu já falei de carta de reclamação, essa carta pessoal é o gênero maior, né? Que é uma das formas mais antigas de comunicação entre pessoas que muitas vezes se encontram distantes. Familiares, amigos, colegas utilizam-se das epístolas, são o mesmo que carta, para estabelecer um contato mais próximo. Geralmente as pessoas enviam suas cartas através dos correios. Possui em sua estrutura local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura, ok? Então a carta pessoal, infelizmente, ela vem perdendo seu valor, né? Com o advento da internet, das formas mais rápidas de comunicação, por ser a carta um gênero textual que você produz, mas que o seu destinatário não recebe no mesmo dia, então ela se tornou meio que obsoleta nos dias de hoje, ok? Mas a estrutura da carta, que ela ainda existe, tem muita gente ainda que envia, né? Ela tem local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura, ok? Então vamos relembrar aqui o que é o outro gênero textual denominado conto. O conto ele é um gênero literário que se caracteriza por narrar uma história geralmente ficcional, não muito extensa no sentido de tamanho, com poucas personagens e enredo simples. A história do conto apresenta determinado momento ou situação da vida de uma ou mais personagens, né? Nós tivemos aí uma aula bem interessante, bem gostosa sobre contos ao longo desse bimestre letivo, que você percebeu que o conto é uma narrativa bem mais curta em relação, por exemplo, ao romance, em relação à novela, com poucas personagens, cuja ação ela se desenvolve ali num determinado espaço limitado, ok? E nós temos diversos tipos de conto, como conto psicológico, conto de fadas, que nós vimos também nas nossas aulas anteriores, né? Nós também vimos o conto popular, né? Que nós vamos também dar ênfase aqui, que tem lá no livro da Prova Brasil, que é um tipo de conto assim maravilhoso. E o que é esse conto popular? Na sua tela. Trata-se de um gênero da esfera literária que consiste em uma narrativa curta com poucas personagens, assim como todo conto. Nesses contos, a presença de seres mitológicos é muito comum, pois as histórias nascem da tradição e da imaginação, né? Então aí vocês estão vendo aí um senhor contando histórias para essas crianças, né? Então antigamente a única forma de se entreter por meio de histórias, numa época que não existia, por exemplo, Netflix, Globoplay, televisão, eram os mais velhos contando essas histórias para os mais jovens, né? Então essas histórias foram passando de geração em geração até chegar aos dias de hoje, né? E hoje elas já são documentadas por meio da escrita, né? E também por meio de filmes, de séries, de novelas. E o que é interessante nos contos populares? A presença de seres mitológicos, né? Às vezes tem um fundo assim de moralizante. Então esse é o conto popular. Então quando você vê essa presença de seres bastante mitológicos, diferenciados, você está diante de um gênero textual denominado conto popular, ok? Inclusive nas nossas aulas anteriores nós analisamos um conto popular, você está lembrado? Bem, sobre os nossos assuntos de gramática, né? A gente trabalhou a questão da fonética e fonologia da língua portuguesa, né? Eu falei para vocês durante a nossa aula anterior que os sons da língua são estudados por um campo da gramática denominado fonologia, né? Irmã de um outro campo também denominado fonética, né? E o que é estudar esses sons da língua? É perceber como esse aparelho fonador que nós temos, eles produzem os sons e como esses sons se distinguem uns dos outros, né? Aí eu até dei um exemplo que eu vou novamente citar aqui, é a questão da palavra ator e a questão da palavra amor. Só muda um detalhinho, né, na questão do som, esse som de T muda para o som de M, mas a gente tem uma mudança total de sentido. Então a língua ela é produzida a partir dessas diferenças de sons que produzem diferentes também sentidos, né? Então, na sua tela, tem dizendo o seguinte: letra é a representação gráfica do som. Uma letra pode representar mais de um som ou mesmo nenhum. Diferentes letras podem representar o mesmo som, ok? Então a gente pode perceber aqui que uma mesma letra ela pode representar mais de um som ou pode representar nenhum. Ok? A regra geral é, cada letra representa um som, mas nós temos casos em que uma letra ela não representa nenhum som, temos casos que uma letra representa mais de um som. Então vamos analisar alguma dessas palavras para que a gente possa entender, que aí vão entrar aquelas questões de dígrafo,
que eu falei na nossa aula, ok? A primeira palavra já tem um dígrafo de cara. Na sua tela, agulha. Agulha. Agulha tem quantas letras? A gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Muito fácil, né? Qualquer pessoa consegue reconhecer. Agora, quando a gente vai fazer a contagem dos sons de agulha, o que a gente vai perceber? Que esse som de LH, ele na língua portuguesa representa apenas um som. Então, nós não vamos contar dois sons, vamos contar como um. Então, nós temos 6 letras, mas nós temos somente 5 fonemas. Aí nós temos um caso em que 2 letras representam apenas um som. Ok? Na palavra hoje, né? A palavra hoje, aí quando eu tenho 4 letras, mas quando eu faço a contagem dos sons, eu percebo que só tem 3 sons. Você sabe muito bem que o H não tem som nenhum. Então você observa aí, temos 4 letras, mas apenas 3 fonemas. A palavra saco. A palavra saco tem 4 letras, né? S-A-C-O. E eu tenho 4 fonemas. Não temos nenhum fenômeno aí diferente. Nós temos aí a regra geral, né? Cada letra representando um fonema. Na palavra brasa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas eu tenho 4 fonemas. Aliás, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e eu tenho 5 fonemas. Está errado aí no slide, ok? Porque o som de S, né? Aí ele está com som de Z. A letra S, perdão, está com som de Z. O que aconteceu aí? Nesse caso foi isso. O som de S, na verdade, é o som de Z. A letra S representa o som de Z. Na palavra exagero, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e eu tenho também 7 fonemas. O som de X, aí ele representa o som de Z, né? A letra X, eu estou me confundindo hoje. A letra X representa o som de Z, ok? Vocês percebam que esse som de Z, ele pode ser representado por diferentes letras. Na palavra brasa é por meio do som de S, por meio da letra S, e na palavra exagero é por meio da letra X. E temos um fenômeno também interessante em exagero. O G, aí tem som de J. Então, quando eu vou representar com esse som de J. Então, eu tenho 7 letras e eu tenho 7 fonemas. E na palavra táxi, que fenômeno é que acontece? Eu tenho na palavra táxi 4 letras, né? T, A, X, I. Porém, quando eu vou contar os fonemas, eu tenho, na verdade, 5 fonemas. Eu tenho 4 letras e 5 fonemas, né? T, A, o som de T, o som de A, o som de K, o som de S e o som de I. Então, eu tenho somente 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas, ok? Então, essa é a nossa revisão de fonema e letra dentro da área de fonética e fonologia. Você lembrou aí um pouquinho? Língua, linguagem, variação. Outro assunto que nós trabalhamos, foi o último assunto que nós vimos antes desta aula de revisão. Então, o que se trata esse assunto? A gente vai fazer uma diferenciação entre o que é língua, entre o que é linguagem e o que é variação, ok? A linguagem, como está dita aí, é uma atividade de interação. Então, quando nós nos comunicamos, nos expressamos, interagimos, nós estamos fazendo uso de uma linguagem, né? Esse feedback, essa aula, por exemplo, a gente tem uma linguagem que tanto corporal, tanto uma linguagem verbal, para eu poder dar essa aula de hoje. Por meio da linguagem, os indivíduos se comunicam, constroem sentidos e agem sobre os outros. Há 2 modalidades principais: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal e não verbal? A linguagem verbal está centrada na palavra e a linguagem não verbal está centrada em qualquer coisa que não seja a palavra. Por exemplo, esse slide que você está vendo na tela de vocês tem cores, né? Então essas cores são a linguagem não verbal. Mas o texto, as palavras que tem aí, é a linguagem verbal. Aí eu lembro que eu dei um exemplo, que é a placa de fumar, que pode ser de não fumar, de proibido fumar, aliás, que pode ser expressa por meio de uma imagem de um cigarro, né, e um símbolo de proibição, ou por meio de um texto. É proibido fumar neste local. Então eu tenho tanto uma maneira verbal como uma forma não verbal de expressar a mesma ideia, ok? E o que é a língua? Então, a língua é essa linguagem verbal, né? Porque a língua ela é formada por um conjunto aí muito variado de palavras. Então a gente tem a linguagem verbal, seja a língua inglesa, seja a língua espanhola, seja o chinês. Então são linguagens verbais. É uma forma de comunicação verbal composta por um sistema de signos e estruturas gramaticais. Ela permite que seus falantes possam interagir entre si
por meio de um código. Falantes aqui a gente tem seres humanos, né? Já que os animais não dominam essa língua. Nem o papagaio mesmo, que vocês devem estar pensando, eles não dominam uma língua. Eles apenas agem por repetição, né? Sabem repetir aquele som e se aproxima do som de determinadas palavras. Mas só quem pode interagir, quem pode se comunicar, são os seres humanos. Então a língua, ela é além de ser um código, né, com estruturas gramaticais, ela é a forma mais importante de interação entre os seres humanos, ok? E variação linguística, que é o nosso terceiro assunto, é um fenômeno comum a todas as línguas. Uma língua ela pode apresentar variações em função da região, a variação regional, em função da situação de uso situacional e dos grupos sociais do falante, uma variação social, né? O que é essa variação, assim, em poucas palavras, né? A língua que nós utilizamos aqui é a língua portuguesa. A língua que é usada no Rio Grande do Sul também é a língua portuguesa. Porém, se você se deslocar até o Rio Grande do Sul, você vai perceber graves diferenças entre as línguas, né? Palavras que aqui existem, que lá não tem nenhum sentido, e vice-versa, né? Então, essas variações na língua nós chamamos de variações linguísticas, ok? Então, é muito comum por meio da região, se eu sair daqui do Maranhão e ir lá para o Rio Grande do Sul, eu vou sentir grandes diferenças no modo de falar, no modo de se expressar a partir da língua desses sujeitos gaúchos, né? Situação de uso situacional e dos grupos sociais. Os grupos sociais a galera do futebol fala de um jeito, né? Tem palavras que ali naquele universo são só deles. Você imaginar as caixas de supermercado, tem algumas palavras, alguns vocábulos que somente eles utilizam. E a situação de uso no WhatsApp, eu, professor Max, eu me comunico de uma forma. Mas aqui para dar aula para vocês, eu já vou me comunicar de outra forma. No WhatsApp eu vou usar uma linguagem coloquial, quando eu estou ali em contato com os meus amigos, meus colegas mais próximos. Enquanto aqui para vocês eu devo usar uma linguagem formal. Entenderam? Então isso é a variação situacional. Todo mundo consegue dominar essa variação. Inclusive você. Se você só sabe falar de uma forma coloquial, então você deve aprender também a dominar essa variedade mais formal da língua, ok? Porque em certas situações, numa conferência, numa reunião, certo? Num seminário, você já deve utilizar a variedade padrão da língua, ok? Que é essa variedade que eu estou usando nesse exato minuto. Porém, não é a mesma variedade que eu vou utilizar numa conversa entre amigos, ok? Então, sabendo disso, nossa aula vai chegar aqui no momento de atividades, né? Vocês pensavam que a gente ia escapar dessas atividades? Claro que não. Inclusive, as atividades é uma forma de você refletir, de você entender a disciplina, tá bom? Com desafios propostos. Então, nós vamos fazer a leitura de 2 textos hoje, tá certo? E vamos explorar a partir da matriz de referência do SAEB. Você sabe o que é o SAEB? O SAEB é uma provinha, né? Um sistema, na verdade, de avaliação que você vai fazer quando você estiver lá no 9º ano e vai medir a qualidade da escola em que você estuda. É um dos instrumentos que vai medir aquilo que a gente chama de IDEB. Então, todas as nossas questões hoje são inspiradas nessa matriz de referência. É aquilo que pode cair nessa matriz de referência, né? Então, você pode vir a cair, na verdade, nessa prova que você vai fazer quando estiver lá no 9º ano, ok? Isso se não estenderem aí para que vocês façam antes. Então, vamos prestar bastante atenção que eu vou explicar como funciona essa matriz, como também como é que você deve pensar, raciocinar para chegar na resposta adequada para aquela questão, ok? Então, aliás, o texto 1 tem primeiramente um contexto, né? Miguel comprou um fone de ouvido Bluetooth na internet e ainda não recebeu o produto. Preocupado, ele enviou um e-mail pedindo esclarecimento sobre o atraso da mercadoria. Veja como a loja respondeu ao e-mail enviado por Miguel, né? Essa até aquelas questões de matemática, né? Que tem primeiro um contexto, né? Mas para que você possa entender como é que porque todo o gênero textual ele nasce numa situação, num contexto, uma situação de uso real, ok? Ninguém produz texto de forma aleatória. A gente produz porque a gente tem uma intenção, porque tem um objetivo. Então, observe aí a estrutura desse e-mail, que é igual à estrutura daquele e-mail que nós vimos anteriormente, e vamos fazer a leitura, né? O e-mail, na verdade, a loja que está respondendo para Miguel, né? O Miguel teve um problema com o fone Bluetooth dele, e ele reclamou, e a loja respondeu, né? E interessante que nesse e-mail nós temos características mistas, tanto do e-mail, né? Esse gênero e-mail, e temos também característica da carta de reclamação, né? Afinal,
o Miguel, ele reclamou desse produto. Então, nós temos uma carta de reclamação. Só que quando a loja responde, né, a loja em que ele comprou responde esse e-mail, nós já temos aí uma justificativa, né? Então, o que Miguel produziu foi uma carta de reclamação que ele enviou por meio de um e-mail e nós temos a loja agora respondendo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa leitura. Caro Miguel, identificamos que o produto solicitado foi cuidadosamente enviado hoje para a transportadora, que realizará a entrega dentro de 20 dias úteis. Infelizmente, não tínhamos mais em estoque a mercadoria na data em que você solicitou. Somente hoje recebemos uma nova remessa de fones de ouvido Bluetooth em nossos estoques e imediatamente enviamos uma unidade para a sua residência. Pedimos um pouco mais de paciência, pois logo o senhor estará usufruindo da sua compra. Um grande abraço, Maurício, equipe de vendas, ok? Então, o Maurício, né, que deve ser o chefe, o líder dessa equipe de vendas, ele respondeu ao e-mail de Miguel explicando qual foi a razão do atraso da mercadoria, como também dando um novo prazo de chegada, ok? Então, o descritor 1, né? O descritor 1 pede que vocês localizem informações explícitas no texto, né? Então, da questão 1 até a 4, nós estamos trabalhando esse descritor. O que são informações explícitas? Informações que você pode localizar no texto e trazer, tá bom? São informações que estão no texto, estão explícitas, estão à mostra. Então, você só vai pegar essa informação, descobrir onde é que ela está, copiar para a questão, ok? Quem assina o e-mail? A primeira questão. Ou seja, quem é ele, né? Quem é o remetente, né? A gente vai observar, vamos voltar aqui no e-mail. Quem assina esse e-mail é o Maurício, né? Foi ele que enviou esse e-mail para Miguel. Então, aí nós temos a resposta. Quem assina o e-mail é o Maurício, da equipe de vendas, ok? Ele que faz a assinatura, ele que responde esse e-mail do Miguel. Segunda questão, qual o assunto desse e-mail, né? A gente volta lá no slide do e-mail e vê qual é o assunto. RE, problemas de entrega. Esse é o e-mail, só peguei a informação que já estava lá explícita e trouxe para cá. Sabe o que é RE? Significa resposta. Quando o Miguel enviou esse e-mail para a equipe de vendas, né, pedindo esclarecimentos, o Maurício, né, esse gestor, ele pegou esse e-mail e clicou lá no botãozinho chamado responder. Quando ele fez isso, automaticamente o próprio sistema de e-mail já deu uma resposta, né? Já deu um assunto ali pronto, que o Maurício poderia editar se ele quisesse. E o assunto é RE, porque é uma resposta ao e-mail de Miguel, ok? Terceira pergunta, qual o vocativo utilizado para saudar o cliente? Vamos voltar de novo lá no nosso slide. O vocativo é caro Miguel, né? A maneira como ele chama a atenção do cliente Miguel. Ele poderia chamar caro Miguel, querido Miguel. Nessa situação, o caro ele é mais formal, ok? Querido seria mais afetuoso. Então, por isso que ele utilizou a palavra caro, né? Estimado poderia ter sido. Ele usou caro. Não, prezado não, caro. Quarta questão. Qual é a frase de despedida do texto, né? Como é que Maurício se despede de Miguel, né? Do cliente? Aí a gente pode observar que é por meio dessa palavra. Um grande abraço. Ok? Por que ele fez uso desse um grande abraço? Justamente para garantir uma proximidade com aquele cliente, tá certo? Para mostrar que ele está do lado daquele cliente, tá? Porque se ele fosse formal tempo todo, né, não usasse uma linguagem um pouco mais afetuosa, ficava parecendo que um robô respondeu aquele e-mail. E não é a verdade. O Maurício parece que ele realmente tomou guarda desse problema de Miguel. Por isso que ele utilizou um grande abraço. D3. Um descritor D3, nós temos que inferir o sentido de uma palavra ou expressão pelo seu contexto, não é pelo dicionário não, tá? A gente não vai procurar no dicionário, a gente vai ter que entender qual palavra poderia substituir, qual o sentido daquela palavra por meio do contexto, tá bom? Então vamos lá, na quinta questão pergunta assim, pois logo você estará usufruindo da sua compra, qual o sentido da palavra destacada? Você tem que pensar, usufruir, o que é usufruir, né? O Maurício, quando ele envia esse e-mail, ele diz o seguinte, você vai receber em tantos dias
e logo você vai estar usufruindo da sua compra. O que é usufruir? Obviamente ele vai estar usando, vai estar aproveitando da compra que ele fez, ele, Miguel. Então a palavra usufruir poderia ser substituída por aproveitar, ok? Na D12, identificar, é o descritor 12, tá? Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, ok? Então é descobrir para que serve, qual é a finalidade da construção daquele texto, né? Como eu falei, todo texto enseja uma comunicação de uso, certo? Uma situação de uso, né, na verdade. Então, se eu tenho uma situação de uso e eu preciso me expressar, então eu vou fazer por meio de quê? Por meio de um texto. Sexta questão. O autor do e-mail escreveu o texto com que finalidade? Né? Ele queria relatar a Miguel que a mercadoria sofreu um atraso, mas que ainda chegará. Né? Ele poderia ter com a finalidade de dizer que não recebeu o pedido, que Miguel se equivocou, ou então dizer que o produto não existe mais no estoque, mas não, o objetivo era dizer qual era o problema da mercadoria ainda não ter chegado e que essa mercadoria está a caminho, ok? D18, né? O pede que você reconheça o efeito de sentido decorrente de uma escolha de uma determinada palavra ou de uma determinada expressão, né? Você vai ver qual aquela palavra ela foi utilizada de uma forma intencional. Aí você tem que descobrir qual foi o motivo e qual o efeito de sentido que decorre daquela escolha vocabular. Então é isso que se pede no descritor 18. Sétima questão. Que efeito de sentido o texto provoca ao utilizar-se de verbos em primeira pessoa no plural? Recebemos, identificamos, tínhamos, enviamos. Uma vez que quem assina o texto é apenas uma pessoa. Aí você vai pensar o seguinte. Quem assina o e-mail é Maurício, né? Então, presumo que Maurício que enviou. Só que Maurício, ele coloca mais embaixo o quê? Equipe de vendas, né? Provavelmente ele é o líder, o gestor ou o responsável do dia por aquela equipe. Então, mas quando ele vai construir aquele e-mail, ele vai usar tínhamos, recebemos, enviamos. Por quê? Porque ele não está falando em nome de Maurício. Ele está falando no nome da empresa, no nome dessa equipe de vendas e no nome, acima de tudo, dessa empresa que ele representa, né? Se for Casas Bahia, Magazine Luiza, não importa. Ele está falando em nome dessa empresa. Então, por isso que ele faz esse uso, né? O autor fez um e-mail do uso do plural de modéstia, aquele que a gente chama de plural de modéstia, né? Afinal, por trás dessa mensagem estão todos os membros da equipe que ele provavelmente lidera, como também toda a empresa, né? Que é uma empresa muito grande como Casas Bahia ou Magazine Luiza, tem diversos funcionários e diversos setores. Então ali ele usa o plural, né? A segunda pessoa do plural por isso. D2. O que o D2 pede? Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando as repetições e substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Tá? O que acontece? Quando você vai elaborar um texto, não é ideal que você repita a mesma palavra. Se o texto é sobre fone de ouvido, né? Aí você vai repetir fone de ouvido 20 vezes. Não, você vai poder usar pronomes e outras artimanhas para que possa falar desse produto sem necessariamente ficar repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, né? Então vamos lá. A oitava questão está dentro desse descritor. O objeto relatado no e-mail é um fone de ouvido Bluetooth. Que outras palavras retomam esse termo, no e-mail, né? Que palavras é que Maurício, né, a equipe de vendas, que nós vimos, a loja, utiliza como sinônimas, aí, entre aspas, de fone de ouvido, para poder substituir e evitar que a palavra fone de ouvido se repita várias vezes. Se a gente for explorar o texto, a gente vai ver que em determinado momento ele fala de produto, enviamos o seu produto, não encontramos a mercadoria ali no estoque, né, naquele momento. Então essas duas palavras substituem a palavra fone de ouvido, né? É uma maneira de evitar essa repetição constante da mesma palavra fone de ouvido, tá? E é uma coisa que vocês devem evitar num texto escrito, evitar repetir a palavra. Tem muito texto de aluno que a gente vê com muito que, ou muito eu, quando o texto é em primeira pessoa. Então, temos maneiras de evitar essas repetições porque elas ficam feias e desagradáveis no texto. Na segunda questão, deixa eu explicar aqui o contexto, tá? Vocês podem ler na tela, mas eu vou tentar explicar, né? Ele ficou chateado, Miguel, então ele envia uma carta para a tia dele, a tia Amparo, para que, expressando todo o seu sentimento, toda a sua raiva, né, de ter
esse produto atrasado, né? Então vamos fazer a leitura na tela. Rosário, 27 de março de 2021. Olha, Miguel mora aqui em Rosário. Querida Tia Amparo, hoje não foi um dia bom. Perdi para minha mãe um fone de ouvido Bluetooth e ela me deu o dinheiro para que eu comprasse. Comprei pela internet, pois no site dizia que em 5 dias úteis ele chegaria aqui em casa. Fiquei muito animado, pois vou começar a andar de skate e quero muito ouvir minhas músicas. Mas o produto demorava e demorava. Até que perdi a paciência. Você sabe como eu sou, né? Mandei um e-mail para a loja e eles me responderam afirmando que ainda vai demorar 20 dias. Disseram que agora que enviaram, pois meu fone estava em falta. Fiquei muito zangado com a situação. Se a senhora puder, manda meu primo Caio passar uns dias aqui com a gente. Se a senhora mandar hoje, ele vai chegar muito antes do meu fone Bluetooth. Com carinho, Miguel. Vamos lá. Então a gente já viu o contexto, né? Miguel estava muito chateado. Ele decide desabafar enviando essa carta para a tia dele, Amparo. E no descritor 1, novamente nós temos localizar informações explícitas no texto, né? A questão 9 pede para que você identifique o local e a data nessa carta. Nós lemos, foi a primeira coisa que nós lemos, que é Rosário, 27 de março de 2021. Toda a carta pessoal tem esse elemento. Identificar o vocativo. E o vocativo que nós temos aí é querida tia Amparo. A 11, identifica a despedida, né? Vamos localizar no texto essa informação que está explícita. E a despedida é com carinho, né? E a assinatura só pode ser Miguel, que é o remetente da carta, né? No e-mail, o Miguel era o destinatário. Agora aqui ele é o remetente, ele que está enviando a carta para tia Amparo, ok? D17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações, ok? Então, as pontuações, elas não existem, não estão no texto à toa, porque elas produzem efeitos de sentido, né? Então, uma palavra que de repente, socorro, ela vai vir com ponto de exclamação. Por quê? Porque é uma situação ali de pânico, que a pessoa está precisando de ajuda. Então, por isso que existe o ponto de exclamação, porque causar esse efeito de sentido. Uma palavra socorro, sem um ponto de exclamação, pode ser o nome de uma pessoa, por exemplo. Ok? Um nome próprio de uma pessoa. Então, qual é o efeito de sentido aqui que a gente vai ver nessa expressão, na 13? Acompanha comigo. Releia. Mandei um e-mail para a loja e eles me responderam afirmando que ainda vai demorar 20 dias. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação aí, ele exprime que ideia, né? Qual é essa ideia? Será que Miguel aí, ele estava feliz? Obviamente não vai exprimir nenhum sentimento ligado à felicidade. Mas sim vai exprimir sentimentos de indignação, de raiva, tá bom? É essa a ideia que Miguel quer passar por meio desse ponto de exclamação, né? Quando a tia Amparo leu essa carta, ela ficou dizendo, esse menino tá uma arara. Por quê? Porque Miguel faz uso desse ponto de exclamação. Então, o que mostra, por meio dessa linguagem verbal, que ele está indignado, tá bom? Por meio da linguagem não verbal, poderia ser uma cara aí de chateado, se fosse uma conversa face a face. Mas por meio da linguagem verbal, a gente pode usar o ponto de exclamação para dizermos que estamos zangados, chateados. No descritor 18, nós vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente de uma escolha de uma determinada palavra ou expressão. Como eu falei, uma escolha vocabular produz um efeito de sentido, ok? Então, na 14, que adjetivo Miguel se utiliza para descrever sua sensação com atraso do produto, né? Já sabe que é essa sensação de raiva e de indignação que é a descrita. Então, qual é a palavra que ele utiliza? Adjetivo, né? Que nós sabemos que são as palavras que caracterizam substantivos que são utilizadas para descrever a sensação com atraso do produto. Zangado, tá? A palavra zangado é um adjetivo, tá bom? Se vocês forem classificar dentro da gramática, a gente chama de adjetivo a palavra zangado ou zangada, ok? A questão 15 é muito fácil. Nos trechos a seguir, faça a separação silábica e identifique os fonemas e as letras presentes na palavra destacada, né? Então vamos ver a palavra que está em vermelho, nós vamos dizer vamos identificar os fonemas e as letras de cada uma delas, ok? Então vamos lá, na palavra residência, né? Enviamos uma unidade para a sua residência, que está lá no e-mail. Residência. Quando a gente faz a separação silábica, a gente percebe que nós temos aí residência. Esse A aí indica aí um ditongo, né? Que nós estudamos, que é o encontro de duas
de duas vogais? Não. Encontro de uma vogal e um encontro de uma semivogal. Vogal A com a semivogal I, ok? Um ditongo crescente, né? Então aí nós podemos observar que o S tem som de Z, quando a gente vai fazer a identificação dos fonemas, tá ok? Esse EN aí tem um som só, porque é um som nasalizado, vai indicar uma nasalização, ok? E o C que tem som de S, tá bom? A letrinha C que representa o som de S, na verdade, residência, tá? Quando você tá com, como na palavra cara, já é um outro som, tá? É diferente do C de residência. Na segunda, e ela me deu dinheiro para que eu comprasse. Vamos lá, vamos fazer de dinheiro. Se a gente for fazer a separação silábica, vai ficar assim, de, né, tracinho. Esse dígrafo NH, ele não se separa, tá certo? De maneira nenhuma, tá bom? E o tracinho RO, nós temos 3 sílabas, uma palavra trissílaba aí. Então, quando a gente vai fazer a contagem de sons, o que vai acontecer? O NH vai representar um som só, porque é um dígrafo, ok? São 2 letras que representam um som apenas. E o O aí está com som de U. Você pode perceber que na nossa língua falada a gente utiliza muito, a gente não fala dinheiro, a gente fala dinheiro, tá? Então aí o O está com som de U, por isso que eu estou representando por meio do U, ok? Por conta da língua falada, do jeito como se fala, na verdade é assim, ok? E eu quero muito ouvir minhas músicas, a última. Músicas, né? Muito fácil. Aí nós temos aí o fenômeno do S com som de Z. E o C aí tem o som de K, ok? A letra C, em residência tem som de S. Aí o C tem som de K, ok? Então é só essa a nossa curiosidadezinha dentro de fonética e fonologia da língua, ok? Gente, nós já chegamos ao fim da nossa aula. Gosto muito de aula de revisão, porque a gente vê muito assunto de uma maneira rápida, mas de uma maneira mais pontual, mais certeira. Se você ainda tiver dúvida, consulte seu professor, consulte a internet, consulte os livros, tá bom? Consulte o diretor, tá certo? Não fique com a sua dúvida, tá bom? Faça comentário lá no nosso vídeo no YouTube. Você também pode... Eu sempre estou olhando para ver se tem alguma dúvida, se tem algum aluno perdido em algum conteúdo. Então, fica ligadinho nas nossas próximas aulas e eu vou me despedir por aqui. Até mais. Tchau!